Está começando mais um Ao Pé da Letra. Corre contra o tempo. O tempo é escasso pra quem não aperta o passo. O tempo é curto pra quem corre contra o tempo. O tempo é escasso pra quem não aperta ao passo. O tempo passa devagar pra quem não tem com quem falar. O tempo quase não passa na vilinha de igreja e praça. O tempo voa, 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 voa pra quem não está à toa. Tempo é aliado pra quem sabe o que está do outro lado. O tempo voa, 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 voa e nunca vai parar. Tempo é inimigo mortal pra quem acha que a morte é o final. Tempo é marcação, finito o argumento de uma encarnação. Tempo é ficção, meridianos, uma simples convenção. O tempo passa devagar pra quem não tem com quem falar. Tempo custa passar para quem não sabe onde quer chegar. O tempo voa, 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 voa pra quem não está à toa. Tempo é aliado pra quem sabe o que está do outro lado. Essa letra é linda, falando do tempo. E enquanto ouvia, me lembrava de uma entrevista que foi dada por Chico Xavier. Ele estava com mais de 80 anos e pediram para que ele fizesse mais ou menos um balanço de vida. E ele disse que tinha um arrependimento e que esse arrependimento lhe pesava. Ele se arrependia de ter perdido muito tempo. Então, quando eu ouvi o Chico, depois de toda uma vida de trabalho, de dedicação, ele dormia tão pouco, muitas vezes. A gente tinha notícia de que ele estava atendendo pessoas até 4, 5 horas da manhã. Isso pessoas que acompanharam as atividades do Chico de próximas nos narraram. E que depois o Chico se retirava
E 1 hora depois, 6 horas da manhã, o Chico, após um banho, parecia que tinha dormido a noite inteira e continuava atendendo aquela multidão de pessoas que chegava a procurá-lo para estar ali com ele, né? Conviver um pouco com o Chico. Então, isso ele fez muitas vezes. Foi uma, não foram 2 vezes. Ele fez muito. E depois, ao pensar no passado, ele dizer que tinha sentido que tinha perdido muito tempo. Então a gente começa a fazer uma reflexão sobre o tempo mesmo, né? O que eu estou fazendo do meu tempo? Qual o tempo? Porque quando a gente é criança e jovem, a gente não tem muita noção desse tempo, não. É natural isso, e até saudável isso. Mas chega um momento que a gente, sem nenhum nível de depressão ou de ansiedade, a gente precisa qualificar um pouco mais o nosso tempo e fazer coisas que possam nos trazer um bem-estar. Bem-estar familiar, um bem-estar social, um bem-estar espiritual, para que a nossa consciência se pacifique depois desta vida. Essa frase da música "O tempo é inimigo mortal", para quem acha que a morte é o final. Ela mostra que existe uma continuidade de vida, mas a qualidade de vida depois desta vida vai depender da qualidade do tempo. Porque senão você pensa assim, não, eu vou desencarnar, eu tenho muito tempo, eu tenho tempo agora, eu tenho tempo depois. Essa é uma visão materialista, né? Ou seja, eu vou aproveitar o tempo agora, porque depois que eu desencarnar, eu vou continuar vivendo. Então eu tenho que aproveitar mais o tempo agora, porque eu vou continuar aproveitando esse tempo depois. Não é isso que os espíritos nos explicam. Eles explicam que depois desta vida, a nossa consciência nos cobrará aquilo que fizermos da vida, do aproveitamento do tempo. E esse processo de busca, né, de reflexão que a gente faz da vida anterior pode ser tão penoso que a gente não tem uma liberdade, como imagina, de usufruir depois da morte o tempo como a gente quer. A gente tem essa oportunidade de fazer do tempo que a gente quer quando está no corpo físico. Porque fora do corpo físico são outras leis que nos regem. Aqui, por exemplo, eu faço o que eu quero e eu não meço consequências. Depois da desencarnação, não é assim. A gente recebe as consequências do que fez de imediato e nos perturbamos profundamente. Então a gente não vai ter essa paz que a gente imagina. Não, deixa eu aproveitar agora a minha vida, porque depois eu vou morrer mesmo, eu vou acabar. Que é outra visão materialista da questão, do fim. Quando a grande decepção é a descoberta de que a vida continuou. Mas não continuou do jeito que a gente imagina que ela continua. Ou seja, eu podendo aproveitar do jeito que eu quero a minha existência. Eu vou precisar planejar uma nova volta à Terra e reconstruir todo um conceito de existência para que eu possa me equilibrar novamente. Então, a vida aqui na Terra ela é um tempo realmente muito curto. Mesmo que a pessoa tenha uma centena de anos aí, ela sempre vai ter a consciência de que precisava ter aproveitado melhor oportunidades. Então, o jovem deve começar a aproveitar muito do tempo, de forma que ele possa se construir em equilíbrio, em paz. Então nós temos o aproveitamento do tempo no trabalho, no estudo, mas também aproveitar o tempo, a convivência com a família. Nós temos que aproveitar o tempo e fazer algo
que às vezes a gente acha que não é necessário, mas que representa também uma forma de aproveitar o tempo. Perdoar mais as pessoas, desculpar mais as pessoas, aceitar mais as pessoas como elas são. Não exigir que as pessoas sejam como nós achamos que elas devam ser. Isso também é aproveitar o tempo na convivência com as pessoas. Porque a gente exige demais do próximo. Orar pelo outro. É óbvio que são conceitos transcendentes de aproveitamento do tempo. Porque aproveitar o tempo não é só você se consumir no trabalho, numa profissão, que é útil, mas que pode expressar vaidade e egoísmo. Claro que cada um sabe aí da sua dimensão, né, de você ter um crescimento profissional, é direito e obrigação de cada um de nós, não é disso que estamos colocando. Mas para aproveitar o tempo para fazer outras coisas, como, por exemplo, fazer o bem para as outras pessoas. E fazer o bem para as outras pessoas implica em conviver bem com as outras pessoas. Uma pessoa, então, que trabalhe muito, que estude bastante, que ela busque ter um tempo de qualidade maior com a família, um tempo de qualidade com os filhos, com os amigos. O que é o tempo de qualidade? Você pode ficar 5 horas ao lado de uma pessoa e ser totalmente indiferente àquela pessoa. Você simplesmente está sentado do lado da pessoa. E às vezes você pode ficar 10 minutos com a pessoa e sair feliz porque deu um abraço numa pessoa. Isso é aproveitar o tempo. Ou seja, eu começo a ver a vida com outros olhos. No momento em que eu mudo a minha perspectiva da existência, da minha condição humana junto com as outras pessoas, eu aproveitei o tempo. Então, aproveitar o tempo é exatamente a gente buscar uma construção interior que possa nos dar paz consciencial. É por isso que no livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, há um capítulo lá muito interessante, que é o repouso. O repouso. Em que os Espíritos dizem que nós precisamos repousar. Repousar é aproveitar o tempo. Então, o trabalho é aproveitar o tempo. O repouso é aproveitar o tempo. Todas as vezes que a gente sai desse equilíbrio, nós perdemos o tempo. Se a gente trabalha demais e não tem nenhum momento de repouso para a recuperação das forças físicas e emocionais, nós estamos caminhando para um suicídio, desgastando excessivamente o nosso corpo. Mas se a gente não faz nada também, se a gente repousa demais, nós estamos caminhando para o mesmo suicídio, pela inatividade, pela morte prematura, em função de não termos objetivo na vida. E a pessoa começa a ter depressão mesmo, ter ansiedade, ter conflitos, porque não estabeleceu metas para a própria existência, ou estabeleceu metas tão extraordinárias para ela que ela nunca vai atingir essas metas. Todos os dois estados são extremamente depressivos, levam a profunda tristeza. Então, a aproveitar o tempo é exatamente a gente começar a tomar posse da nossa consciência existencial, do eu, do ser humano que somos. E, dentro desse contexto, o equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio para tudo que vamos fazer na vida. No contato com as pessoas, na alimentação, no trabalho, no repouso. Tudo isso é aproveitar o tempo na Terra. E, sobretudo, para que a gente exercite muito a caridade, que é também uma forma de aproveitar o tempo, exercitando a caridade. E na caridade, como é colocado pelos benfeitores espirituais para Emmanuel, benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a caridade relacional. Se você pensar bem, ela está centrada na convivência. Benevolência, indulgência e perdão são expressões de melhor convivência com o próximo. Que é a caridade mais difícil, né? Essa relacional. Ou chamada de caridade moral. Então, o conceito, né, de aproveitar o tempo precisa ser refletido por nós para que a gente realmente tenha o devido aproveitamento desse tempo em benefício da nossa existência e da existência das outras pessoas. Falar, muitas vezes, é aproveitar bem o tempo. Outras vezes, silenciar. Fazer uma prece. Meditar. Estudar. Trabalhar. Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a atividade. E fazer algo de bom para as pessoas. Para que as pessoas tenham oportunidades que às vezes a gente, não é instrumento, pode ser instrumento em benefício delas. É isso aí. A mensagem, ou a música, o tempo, nos remete a profundas reflexões. Muito obrigado.